E aí, família Resenha, agora com a cabeça um pouquinho mais fresca, né? A gente deixando aquela raiva passar, a gente consegue tentar analisar, né, a situação, né? Um copo mais cheio, que na verdade é a realidade do Palmeiras, né, cara? Do que esse copo vazio que tá todo mundo tentando pintar, né? Claro que algumas coisas não estão acontecendo, alguns erros, tanto de planejamento como esportivo dentro de campo, né? Tá acontecendo também. A gente precisa pontuar, mas a gente precisa analisar um contexto todo, né, cara? Pra ver se o que a gente tá pensando tem fundamento ou não, né? Então, humildemente peço pra você, deixa aquele like, se inscreve aí no nosso canal, que isso fortalece bastante o nosso trabalho. Bom, muitos protestos, né? Na academia de futebol, em frente ao Allianz Parque, muros pichados. E quem caiu no Brasil de paraquedas agora vê toda essa situação e imagina, né? Que o Palmeiras está perto da zona do rebaixamento, que o Palmeiras não ganha títulos há uma década, que o Palmeiras está endividado, né? E não é isso, né? Por mais que o Palmeiras tenha tido uma queda no seu desempenho, nas suas conquistas, né? Nesse último ano e meio, cara, o Palmeiras briga em todas as frentes, em todos os campeonatos. Só que o Palmeiras hoje, né, o torcedor palmeirense virou refém dos resultados, cara. O Palmeiras de Abel Ferreira fez algo tão extraordinário nesses 5 anos que a torcida tratou como obrigação, como normal, como não uma coisa não extra classe, né, que é o que realmente aconteceu. Ganhar todos esses títulos, 2 Libertadores, 2 brasileiros, Copa do Brasil, Recopa, Supercopa, 3 paulistas. Então parece que a torcida do Palmeiras perdeu um pouco do senso, cara, né? Que o Palmeiras fez é fora da curva, não é a realidade. Se a gente for fazer uma análise, né, desde quando a gente assiste futebol, pô, já passaram Luxemburgo, Muricy, Felipão, cara, grandes técnicos, né, da história do Palmeiras que não conseguiram fazer um terço do que o Abel conseguiu. Então, será que é uma coisa tão simples, uma coisa tão fácil assim de se fazer, né, que não merece o reconhecimento, que não faz com que o torcedor entenda a dificuldade, cara, né? Nem o Real Madrid ganha todos os campeonatos, é impossível, sabe? Mas uma coisa que é obrigação do Palmeiras pelo investimento, pela estrutura, é sempre brigar lá no topo. E isso o Palmeiras faz muito bem, cara. Perder ou ganhar, vai acontecer. Não tem jeito. A gente tem que ser frio na nossa análise. E, cara, não vai ser todo ano que o Palmeiras vai ganhar. Se você fizer um recorte de 2015 pra cá, o Palmeiras só não ganhou em 2017 e 2019. Isso é surreal, cara. O Palmeiras sempre tá brigando. O Palmeiras ou é vice ou é campeão brasileiro. O Palmeiras sempre chega ali nas cabeças da Libertadores. Na Copa do Brasil não vem muito bem, né? Caiu nas oitavas nas últimas vezes aí. Mas, cara, o que o Palmeiras vem fazendo é surreal, cara. E parece que o Palmeiras tá numa crise, cara. Que a torcida ficou tão mal acostumada. E eu traço um paralelo com o São Paulo, né? Com aquela ideia de soberano, que não pode perder, tem que ganhar tudo, tem que ganhar todos os campeonatos. Que eu acho que a torcida do Palmeiras está vivendo uma realidade paralela, cara. E isso não exime o fato de o Abel Ferreira não estar bem, de não estar fazendo o time jogar, de estar devendo, né? Só que vamos fazer um recorte para essa temporada só. O Palmeiras apostou num jogador muito bom, que é o Paulinho, que se mostrou isso, né? Mesmo estando 50%, 60%, era melhor que muitos jogadores 100%. Infelizmente, não conseguiu se recuperar de uma lesão, né? Teve que fazer uma correção, vai ficar fora esse tempo todo. E era um jogador que com certeza estava no planejamento. O Palmeiras perdeu o Estevão, por mais que eu ache, e algumas pessoas acham que ele ficou devendo em jogos grandes, era um jogador muito diferente, que era uma válvula de escape do Palmeiras, né? Até foi vendido por esses valores para o Chelsea, que é o atual super campeão mundial. Perdemos o Richard Rios,
que era o nosso melhor volante, né? E, cara, a gente sabia de tudo isso, né? Dessas perdas, dessas baixas. E a diretoria, mais uma vez, velho, teve um planejamento errôneo, tardio, né? Sabia que ia ter essas baixas e, cara, contratou jogadores abaixo do que poderia, né? E o Palmeiras passou por uma reformulação muito grande. O Palmeiras perdeu 12 jogadores, trouxe 9. Acho que todo mundo imaginava que teria uma liga maior, né? Mais rápida com os jogadores que vieram. Mas não tá acontecendo. É difícil. Futebol não é matemática, cara. Futebol é complicado. E o Palmeiras está passando por uma reformulação pesada. E mesmo passando por essa reformulação pesada, o que a gente pode analisar? O Palmeiras está na cabeça ali do Brasileirão com 2 jogos a menos. Está em primeiro geral da Libertadores. Vem apresentando um bom futebol? Não. Vem trazendo esperança para o seu torcedor? Também não. O Abel Ferreira, cara, ele veio de um desgaste de algumas decisões dele que ele teve no passado, né? Como insistir em alguns jogadores, vendo a molecada pedindo passagem, não ter aproveitado alguns jogadores. Só que, cara, o que o Abel Ferreira já fez no Palmeiras é coisa de louco, irmão. Coisa de louco. Não é saudosismo, não é viver no passado, mas na minha opinião, eu acho que se o Abel quiser continuar no Palmeiras, né? Ter a convicção que ele pode virar esse jogo, cara, eu não vejo outra pessoa melhor, com mais capacidade para fazer isso, cara. Eu não encontro, eu acho que é mais fácil o Abel conseguir se reinventar do que trazer um técnico novo, começar do zero, como se fosse mais fácil, sabe? E, cara, eu acho que é o seguinte, o Abel, ele não tá livre de críticas, de cobranças, né, cara? Mas eu achei muita sacanagem o que fizeram com ele, xingar ele. Ei, Abel, vai tomar no cu. Tipo, mano, não tá acontecendo, tá mal, tá devendo, mas, mano, que ingratidão, velho, do caralho, com o cara que nos deu, que nos aumentou a nossa história em 20 anos e em 5. Um cara que, pô, sempre vestiu a camisa, bateu de frente com todo mundo pelo Palmeiras, sabe? A coisa não tá acontecendo, mas a gente só vai ser cabeça fria, coração quente, todos somos um quando estiver ganhando. Então, cara, é complicado. O Palmeiras, a torcida do Palmeiras tá indo por um caminho muito perigoso, que foi o mesmo caminho que a torcida do São Paulo levou. E olha como eles estão, cara, uma década patinando porque eles acharam que eram os melhores, que não podia perder nunca, que era o soberano. Então, cara, o palmeirense tem que entender que o que o Abel fez nesses 5 anos é fora da curva. Não é o normal. Então, cara, tem que abraçar o time quando a coisa não acontece, mano. Tipo, que nem aquele protesto. Muita gente falou, os caras merecem. Só que antes do jogo, não ajuda em nada, cara. O Palmeiras entrou pilhado, sem cabeça, pra mostrar pra torcida que ia chegar junto com os caras. O Palmeiras quer um time que não caía em pilha. Então o que a gente tem que entender é o seguinte, aquele time multicampeão acabou. Estamos em uma reformulação, montando um novo time para que seja igual aquele time. Mas isso leva tempo, são processos, cara. Ou vocês vão preferir ficar trocando de treinador a cada 6 meses, como fazem os times aí, que não ganham nada? Ganham um título importante a cada 10 anos ou um estadual? Então, cara, eu acho que a torcida do Palmeiras tem que colocar a cabeça no lugar, entender. E isso tudo que eu tô falando não exclui o fato da gente cobrar, poder cobrar. Cobrar é legítimo, pressionar é legítimo. Só que, cara, falta de respeito, ingratidão com quem já te deu tanta coisa, eu não concordo. E a gente tem que ver o todo, o que tá acontecendo, cara. Se o Abel Ferreira sair, pô, muita gente vai falar, não, o Palmeiras é muito maior, com certeza, isso aí não tem que nem entrar em discussão. Só que pros rivais, cara, isso vai ser a melhor coisa do mundo. Os rivais não aguentam mais o Abel há muitos anos e eles estão torcendo pro Abel sair, cara. E vocês não conseguem entender isso, vocês caem na pilha. Eu tô feliz com o trabalho do Abel nesse tempo? Não. Acho que ele tá devendo muito pela capacidade que ele tem. Só que se você for ver o contexto, as peças que foram perdidas, todo mundo que saiu, a reformulação, aonde o Palmeiras sempre tá brigando. Cara,
Não dá. Não dá pra fazer todo esse away como se o Palmeiras estivesse em 11º, não chegasse nas cabeças nunca, tivesse num jejum de títulos de 10 anos. Então, uma coisa é fato. O planejamento, mais uma vez, de Leila Pereira foi errado, cara. Mais uma vez o Palmeiras gastou milhões, quase mais de $500 milhão. E depende de um zagueiro fraco como o Michael, né? Fora o Fux, que se machucou também. Então é muito azar. O Palmeiras tem que depender de Michael, de Vanderlan. Gastou muito no Facundo. Flaco Lopes é um jogador normal. Emiliano, Evangelista. Então são jogadores que se gastou muito e são jogadores comuns, cara. É erro da diretoria, é erro do Abel, se ele avalizou, né, essas contratações. Mas são coisas que estão acontecendo, cara. Aí basta a gente, torcedor, abraçar, remar junto ou fazer o que aconteceu lá. Perder para um rival dói, machuca. Com certeza, se fosse para outro time, não tinha tomado tanta repercussão. Mas, cara, a gente não tem muita opção, cara. É apoiar, é estar junto com o time. Então eu acho que a torcida do Palmeiras está indo para um caminho muito perigoso, sabe? E eu acho que se o Abel sair, não vai ser um passe de mágicas, sabe? Da mesma forma que pode dar certo, pode dar muito errado e as coisas irem pro brejo de uma vez. A gente tem uma presidente e um diretor sem convicção alguma. Então, cara, eu acho que o momento é de união, o momento de todo mundo remar pro mesmo lado. O ano ainda não acabou, eu acho muito difícil o Palmeiras ganhar um brasileiro, uma Libertadores. Só que, cara, eu vou fazer o quê? Um time multicampeão desse, se não ganhar um ano, eu vou rasgar as cuecas, vou, mano, sair xingando todo mundo? Eu também parei e pensei nisso, cara. Sabe? Você não tem que ouvir só aqueles influencers que xinga, que grita, que pede saída. Pô, mano, eu vi a live do Thiago Leifert, que aula, mano. Os caras, mas como um São Paulino vai querer falar do Palmeiras? Mano, o cara é foda, mano. O cara tem uma ideia boa pra caralho. Então, mano, a gente tem que nutrir os dois pensamentos. Não pode ver só os extremos, sabe? Então eu acho que é muito perigoso o que o torcedor palmeirense tá trilhando, né? Eu acho que seria melhor a permanência do Abel desde que ele queira ficar. E, cara, vamos pra cima. Se não ganhar esse ano que vem tamo aí de novo, mano. Entendeu? E é isso, são ciclos, futebol é momento. Hoje a gente tá um pouquinho em baixa, mas até esses tempos aí a gente tava ganhando tudo, atropelando todo mundo. Então, eu acho, na minha opinião, que uma mudança de técnico não é a solução. Pode ser um remédio ali. E, cara, a gente tem que olhar o contexto todo. É triste, é chato, mas é o futebol, cara. E o que o Abel falou é verdade. Hoje em dia a gente é refém das nossas conquistas. Então foi só um desabafo, né, cara, pra também ver o copo meio cheio e não só meio vazio, né? E é isso. Acho que eu já falei demais e quem tiver até aí, dá aquele like aí, se inscreve no nosso canal. Porque futebol mexe demais com os torcedores.